Olá, futuros acadêmicos, sejam bem-vindos à nossa sala. Eu sou o professor Mauro e nessa videoaula nós vamos falar sobre os gráficos de funções, beleza? Então, bora lá! Sabemos que as funções são relações entre conjuntos de elementos construída através de uma lei de formação. Através dessa regra, cada elemento de um conjunto gera um elemento no outro conjunto. Sejam dois conjuntos A e B quaisquer, podemos relacionar seus elementos através da função f. Aos elementos do conjunto A chamamos domínio. E aos elementos do conjunto B chamamos contradomínio ou imagem da função. Lembrando que somente será a imagem de f os elementos flechados em B. Duas condições muito importantes devem ser verificadas para que esta relação de A em B seja uma função. A primeira condição é de que cada elemento de A deve obrigatoriamente gerar um elemento em B. Por isso, não devem sobrar elementos no conjunto A. E a segunda condição é de que os elementos de A flechem apenas um único elemento em B, como podemos verificar no exemplo. Todas as funções podem ser representadas graficamente. O gráfico de uma função é formado pelo conjunto de todos os pontos coordenados x, f de x no plano cartesiano, onde o x representa as coordenadas da abscissa e f de x, que é igual a y, representa as coordenadas das ordenadas. Vamos analisar como se constrói um gráfico de função através da lei de formação. Tomamos como exemplo a função f de x igual a x elevado ao quadrado. Para se construir o gráfico de uma função, primeiramente temos que ter um plano cartesiano. Então, desenhamos um plano cartesiano. A partir da origem, marcamos os pontos positivos para x, negativos para x, positivos para y e negativos para y. Em seguida, construímos uma tabela. Nessa tabela, devemos mostrar alguns pontos para as abscissas. Nesse caso, escolhemos os pontos -2, -1, 0, 1 e 2. Em seguida, aplicamos essas abscissas na lei de formação, nesse caso dado por f de x igual a x elevado ao quadrado. Uma vez aplicado os valores das abscissas na lei de formação, obtemos os valores, que correspondem às ordenadas no nosso plano. Aqui já estão prontos os pares ordenados. Veja, nós temos os pares ordenados -2, 4, -1, 1, 0, 0, 1 e 1, 2 e 4, formados a partir das abscissas x e das ordenadas f de x. Em seguida, colocamos esses pares ordenados em forma de pontos no gráfico do plano cartesiano. Lembrando que as abscissas estão sempre no eixo x e as ordenadas no eixo y. Uma vez colocados os pontos, o que devemos fazer é ligá-los. Uma vez que ligamos os pontos, obtemos o gráfico da função. Esse, então, seria o gráfico da função x elevado ao quadrado. Para identificarmos se um gráfico qualquer é o gráfico de uma função, basta traçar retas perpendiculares ao eixo x. Se essa reta interceptar o gráfico da função mais de uma vez em qualquer ponto, não se tratará de uma função. Vamos ver alguns exemplos.
Nesse exemplo, temos a função f de x igual a x², já vista anteriormente. Perceba que colocamos uma reta azul perpendicular ao eixo x e vamos fazer essa reta movimentar. Perceba que, para qualquer lugar que a reta vá, ela sempre intercepta a função em um único ponto. Sendo assim, podemos dizer que se trata de uma função. Vemos nesse outro exemplo que a reta perpendicular ao eixo x, de cor azul, intercepta o gráfico da função em 2 pontos. Então, nesse caso, não se trata de uma função. Através do gráfico de uma função, também é possível verificar a qual grupo essa função pertence. Para identificar se o gráfico de uma função é do grupo das injetoras, sobrejetoras ou bijetoras, devemos traçar uma reta paralela ao eixo x e, em seguida, analisar 3 situações. A primeira situação é quando essa reta intercepta o gráfico da função apenas uma vez em qualquer ponto. Nesse caso, teremos seguramente uma função injetora. Agora, se essa reta interceptar o gráfico da função mais de uma vez em algum ponto, devemos analisar os dados do problema e verificar se a imagem dessa função é igual ao seu contradomínio. Se isso ocorrer, teremos uma função sobrejetora. Por fim, se essa reta interceptar o gráfico apenas uma vez em qualquer ponto e a imagem da função for igual ao seu contradomínio, então teremos uma função bijetora. Vamos ver alguns exemplos. Vamos verificar a primeira situação tomando como base a função f de x igual a x elevado ao cubo. Se tomamos uma reta paralela ao eixo x, nesse caso uma reta azul, perceba que a reta percorrendo paralelamente o eixo x intercepta a função em apenas um ponto. Nesse caso, podemos dizer seguramente que esta é uma função injetora. Para essa segunda situação, vamos tomar como exemplo a função já vista anteriormente, x elevado ao quadrado. Perceba que a reta paralela ao eixo x, quando intercepta a curva da função em 2 pontos. Nesse caso, não temos uma função injetora. Agora, para verificar se esta é uma função sobrejetora, deveremos verificar os dados do problema. Se o problema informar que os valores do contradomínio dessa função são os números positivos e negativos para y, então não teremos uma função sobrejetora. Agora, caso o problema informe que os valores do contradomínio são apenas os valores positivos de y, então, nesse caso, teremos uma função sobrejetora. Vamos analisar esse último exemplo. Nesse caso, temos a função f de x igual a 2x. Perceba nesse caso que se tomamos a reta azul paralela ao eixo x, ela intercepta o gráfico da função f de x igual a 2x em apenas um ponto em toda a sua extensão. Vimos que para que uma função seja bijetora, 2 condições devem ser satisfeitas. A primeira é de que o gráfico paralelo ao eixo x toque em apenas um ponto em toda a extensão do gráfico. E a segunda é de que a imagem seja exatamente igual ao contradomínio. Como nesse caso o gráfico da função persiste até o infinito, tanto para valores positivos quanto para valores negativos de y, então dizemos que a imagem é exatamente igual ao contradomínio. Portanto, nesse caso temos uma função bijetora. Vamos ver agora como esse tema pode aparecer nos problemas. Qual dos gráficos a seguir não representa uma função? Vimos que para identificar se um gráfico representa ou não uma função, devemos traçar uma reta perpendicular ao eixo x. E se essa reta interceptar o gráfico em mais de um ponto, este gráfico não representará o gráfico de uma função. Então, passaremos uma reta perpendicular ao eixo x por todos os gráficos das alternativas A, B, C, D
e E. Como se pôde ver, o único gráfico em que uma reta perpendicular ao eixo x intercepta o gráfico em mais de um ponto é no gráfico da alternativa E. Sendo assim, esse gráfico é o único que não representa uma função. Logo, a alternativa correta para este problema é a letra E. Vamos resolver mais um problema. Há funções y igual a f de x que possuem a seguinte propriedade: a valores distintos de x correspondem valores distintos de y. Tais funções são chamadas injetoras. Qual dentre as funções cujos gráficos aparecem a seguir é injetora? Como visto anteriormente, para se identificar se um gráfico é de uma função injetora, basta verificar se uma reta paralela ao eixo x intercepta o gráfico da função somente uma única vez em qualquer ponto do gráfico. Se percorrermos com uma reta paralela ao eixo x no gráfico das alternativas A, B, C, D, e E, verificamos que somente o gráfico da alternativa E, a reta intercepta o gráfico em apenas um ponto. Logo, a alternativa correta para este problema é a alternativa E. Nós ficamos por aqui. Assista ao vídeo quantas vezes você precisar. Deixe aí seus comentários e até a próxima videoaula.